você tá se sentindo com a energia um pouquinho mais baixa por esses dias, tá se sentindo mais cansado, ou de repente tá difícil aí de fazer as suas coisas, as coisas que você faz no seu dia a dia, você faz de uma maneira natural e você precisa se esforçar mais nesse momento, isso tudo está acontecendo porque nós estamos em uma estação do ano que ela é focada, segundo a nossa biologia, para introspecção. E eu estou falando dessa estação invernal, outono e o inverno. Essas duas estações elas são essenciais para um recolhimento. Só que hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, que é esse corre-corre, a gente precisa produzir, é realmente difícil que a gente se entregue para essa introspecção, né? A gente não pode só ficar deitado na nossa cama e pensando na nossa vida, respirando autoconhecimento, não dá, né? Mas isso tudo acontece, essa sensação de não querer fazer as coisas acontece porque a luz solar, ela penetra de uma forma diferente aqui no planeta nessa estação do ano e tudo fica mais frio. E essa diminuição da luz solar afeta diretamente a nossa energia e um neurotransmissor aí no seu cérebro chamado de serotonina, que regula a sua capacidade de se sentir bem, humor. Todas essas coisas são reguladas pela serotonina. E sem esse neurotransmissor atuando, é claro que a gente vai realmente ficar com mais vontade de ficar de preguicinha. Ou vamos sentir mais vontade de comer. E isso é tão verdade que países como Finlândia, Noruega, Canadá, esses países estão mais suscetíveis a ter pessoas mais depressivas, porque o sol é vida, né, gente? Não é à toa que, ó, tem até uma luz quente aqui, a gente começa a ver essa galera que faz decoração, fala, não deixa a luz fria, porque a luz fria deixa o ambiente menos acolhedor, a luz quente deixa tudo mais agradável, e sim, é verdade, e tá aí o motivo. O nosso cérebro, ele capta essa luz solar e ele capta a luz amarela como algo acolhedor para nós. O outono é basicamente uma estação de retirada. Sabe aquela história da formiguinha e da cigarra? Que a cigarra ficava só cantando no verão e a formiguinha trabalhando pra caramba. E aí chegou no inverno, a cigarra não tinha nada para comer e a formiga tava com os estoques cheios. E aí tem aquela lição de moral, né? Que quem trabalha e guarda sempre vai ter, enfim. Mas não é só sobre isso. Isso é pra gente pensar que a natureza se recolhe no outono. E nós, como animais, também temos essa tendência ao recolhimento. E é por conta disso que a gente fica mesmo mais introspectivo, com a sensação de querer ficar mais quietinho, entrar numa conchinha e ficar. Eu mesmo nem me vejo esse frio, esse inverno, na hora que eu vou tirar a roupa pra tomar banho, é o único momento que eu olho pra mim, pra minha pele e vejo que ela tá toda cinza. Eu confesso pra vocês que o frio me gera essa sensação de preguiça, de não querer produzir, de só querer ficar debaixo das cobertas lendo um livro. Eu não quero treinar, eu não quero comer coisa fria, né, salada, eu quero comer coisinha gostosa, coisinha quentinha. Então é nesse momento que pra eu não sabotar tudo o que eu vim vivendo todos esses anos, porque é assim que a gente faz isso. É assim que a gente se sabota no frio. É assim que a gente se sabota no momento que a gente menos espera, a gente entrou no limbo e ficou lá. Então, para que eu não me sabote, eu tenho cozinhado mais abobrinha, feito mais sopinha com abobrinha, eu tenho colocado as coisas dentro da minha mochila para eu ir treinar, faça chuva, faça sol. Eu venho conquistando essa constância na minha vida há muitos anos e esse é o momento que eu não quero parar. Porque se eu der trela pra minha cabeça, pro meu cérebro, é rapidinho que eu não faço mais nada. E, gente, já tem muitos anos que eu tô nessa jornada de treino, de dieta, de autoconhecimento, de leitura, de gravar aqui pro YouTube. E nesse momento de frio, que o dia tá mais nublado, eu não quero fazer nada. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra você que é normal, que é natural, mas que mesmo assim a gente precisa dar o nosso melhor, pra gente não perder tudo que a gente já viveu todos esses anos e construiu. Nosso corpo tem um gasto energético muito maior no frio, porque ele entende que precisa manter a temperatura do nosso corpo. Então, isso vai fazer com que o nosso metabolismo fique mais acelerado e a gente tenha mais gasto calórico, mais gasto energético para viver. Por isso que dá essa sensação de querer comer e comer coisa gostosa. Porque todas as vezes que a gente olhar lá para fora e o dia estiver cinza, nosso cérebro vai querer uma recompensa. Porque o dia frio, o dia cinza, gera um desgaste emocional. É como se aquilo fosse desconfortável para nós.
E aí a gente precisa de uma sensação confortável, a gente precisa de uma recompensa. E a comida é uma ótima recompensa. Então, por isso que é nesse momento que a gente precisa ficar mais atento, mais do que nunca. Porque a motivação, ela vai embora e o que fica é a disciplina. Então, para que nós consigamos continuar fazendo as nossas coisinhas, evoluindo, esse canal aqui é um canal de desenvolvimento pessoal. Então, aqui eu sempre vou te incentivar a continuar caminhando, a continuar na sua busca para você ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma mulher melhor, um homem melhor. Porque eu tenho certeza que a partir de todos os nossos desconfortos, dessas pequenas dores que a gente vai curando, dessas pequenas dores que a gente vai enfrentando, é que a gente ganha casca para viver a vida dos nossos sonhos, para viver aquilo que a gente quer. E se a gente perde pro dia frio, imagina, para que mais a gente não pode perder. Então é nesse momento de dia frio, é nesse momento que a motivação ela vai embora e só fica a disciplina, que nós precisamos focar ainda mais em quem nós queremos ser. E é por conta disso que eu falo para você, se visualize sendo quem você quer ser. Porque só o que a gente vai vivendo no dia a dia às vezes é pouco. As dores, o cansaço e essa rotina ela engole a gente. Então se visualiza sendo a pessoa que você quer ser. Se imagina já no lugar que você quer viver, porque isso vai te dar um grau, um gás enorme para você conseguir fluir. Eu tô lendo um livro agora que eu não imaginei que ia tomar esse rumo. O nome do livro é A Escola dos Deuses, vou colocar aqui para vocês saberem. E eu não imaginava que o livro ia tomar esse rumo, porque é um livro bem espiritual. Na verdade, na verdade, o livro tá se desenrolando, eu tô entendendo ainda o que tá acontecendo, mas a personagem principal da história já começou a entender que precisa fazer exercício e que precisa parar de comer se quiser ter uma boa vida. E a gente vai ver isso em todas as tradições. Tem uma frase do livro que eu achei incrível. Tem um sábio no livro que eu ainda não consegui entender direito, né? O que é e quem é. Mas esse sábio, ele usa uma frase que eu achei incrível. Nós, seres humanos, a gente pode se matar tanto com um saquinho de batata frita, comendo essa batata frita, quanto com uma facada. A gente só precisa escolher qual das duas armas nós vamos nos matar. E que o ser humano moderno escolhe o tempo todo se matar aos pouquinhos dessa forma, comendo batatinha frita. E aí ele fala, o personagem principal fala que ele começou a busca dele pelo autoconhecimento para se transformar em uma pessoa melhor lá em Manhattan, correndo nas ruas de gelo. E que os porteiros todos ficavam olhando para ele, pensando, cara, o que esse cara tá fazendo? Do nada, ele sai e começa a correr. E aí ele percebeu que tudo está dentro. E que todos aqueles olhares que ele achava que era um olhar que estava ali, sei lá, julgando ele, era o próprio julgamento dele. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa que vai nos levar pra frente, a gente se julga, porque a gente fica pensando, será? Besteira. Besteira que eu tô realmente treinando e comendo certo pra eu me tornar uma pessoa melhor. Besteira. E eu quero saber o tanto de mentira que foi contado pra nós, que na televisão, né, ou sei lá, nas redes sociais, o tanto de mentira que foi nos contado para que a gente ache que comer certo e que treinar é coisa de gente que tá em outro padrão, que tá em outro padrão mental. O tanto de mentira que nos foi contado pra gente pensar que fazer as coisas bonitinhas, certinha, ter disciplina é coisa de gente bitolada. E que não é todo mundo que consegue, não. Então eu tô bem feliz com essa nova era. E aí, quando eu começo a ler esse livro, que é um livro muito antigo, o livro já fala, mesmo que você não queira, mesmo que você tenha preguiça, é muito importante que você faça coisas que você não quer fazer, para que você se torne um ser humano melhor a partir disso, dia após dia. E mesmo que você não queira, você vai fazer, pode ser que você não consiga dar o seu melhor ali, mas o seu melhor, o que você tá dando ali já é o seu melhor, confia. Porque às vezes a gente entra nesse limbo de culpa, de ficar se sentindo culpado por não querer fazer as coisas, como eu mesma essa semana. Hoje é terça-feira.
Ontem tava um dia terrível e eu não queria de jeito nenhum ir para a academia. Mas eu fui. Eu fui a pulso. A princípio foi a pulso, mas depois eu fiz um treino tão bom que hoje eu não tô conseguindo nem me mexer direito. E eu fiquei pensando, é sobre isso. Eu não queria gravar, eu não queria fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu não queria atender, eu não queria cumprir com os meus compromissos, porque eu acordei e tava aquele dia terrível. Mas eu fui vencendo um a um. E tudo começou num copo de água que eu tomei, numa fruta que eu comi. Eu fui vencendo os pequenos desafios e pensando, vamos lá, Bruna, só mais um pouquinho, vamos lá, vamos lá. E consegui. Fui treinar, depois voltei, já tava melhor, lavei meu cabelo. E as coisas já começaram a acontecer. Então, são pequenos passos que a gente precisa dar, mesmo em dias de frio. Por mais que a gente queira ficar dentro do nosso casulo e que tá tudo bem querer fazer isso. O que eu quero que você entenda é sobre isso, é não se culpar. Tá tudo bem você querer se manter dentro do casulo. O que você não pode é se manter. O que você não pode é sucumbir à cama que tá lá bonitona, quentinha te esperando, a série que tá lá bonitona te esperando. Tem os dias ideais pra você fazer isso. Se de repente você se programar pra fazer isso o dia inteiro, você faz. E tá certo, isso é bom. Mas se você se programou pra fazer outra coisa, você tem que fazer o que você se programou. E o dia que você for deitar e passar o dia inteiro deitado assistindo série, você não pode se culpar por isso, porque você quis fazer isso. Foi o seu momento de programação que você falou, vou desfrutar da minha TV e da minha cama. E tá tudo bem. O que a gente precisa saber é que tem hora pra tudo e que a vida precisa ser equilibrada. E a gente precisa ter esse equilíbrio entre fazer, entre ser a pessoa que faz e quando não fazer. Esse final de semana mesmo, no domingo, eu vou ter uma festa de criança. É óbvio que eu vou comer. Vou comer tudo que eu quero. Pra mim tá tranquilo. E segunda-feira é um novo dia, a gente recomeça. Então a vida é sempre feita de dessas escolhas, do equilíbrio entre fazer e não fazer, comer e não comer, ter os dias certos para descansar, desfrutar, agir. E nós mulheres, se você é mulher e está me assistindo, você sabe que você tem um momento de TPM, e eu quero fazer um vídeo sobre isso também. Porque é um momento onde a gente precisa ter mais conexão. É esse momento onde a gente fica quase que num inverno astral também, que a gente não quer falar com ninguém, não quer fazer nada, fica pra dentro. E é um momento que a gente precisa se ouvir, assim como no inverno, que é um momento de recolhimento. Então a gente precisa ter momentos de recolhimento para prestar atenção no que nós estamos fazendo da nossa vida, no que nós queremos para a nossa vida. O que é que a gente precisa fazer para chegar onde nós queremos. E aqui os meus vídeos, eles sempre vão ser sobre isso. Sobre qual é o caminho que a gente quer. O que é que a gente quer fazer. Qual o caminho que a gente tem que tomar para chegar no nosso objetivo. Aqui nesse canal você sempre vai ouvir uma palavra de apoio e de incentivo, porque eu também tô na minha busca. Tô na minha busca interna, tô na minha busca espiritual, tô na minha busca financeira para chegar em outro patamar e atingir novas coisas. Então esse canal é um canal de uma pessoa que tá na busca e que quer incentivar você também, né? Tipo, vamos junto. Vamos lá, não desanima não. Pode estar frio, pode estar nublado, ou você pode precisar de um descanso e tá tudo bem. Mas volta, volta, não sai do teu caminho não. Se programa para descansar e se programa para fazer, fluir, transbordar. É isso que eu tenho para te falar. Essa mensagem que eu quero deixar hoje para você e quero incentivar você a não parar. Não parar. Tem pessoas que precisam demais de você. Tem pessoas que precisam do que você tem para falar. Tem pessoas que precisam do que você tem, do serviço que você tem para oferecer e da força que você tem da sua história de coragem. Tem pessoas que precisam dessa história também. Então, aqui está uma incentivadora dos teus sonhos, dos meus sonhos. E eu tenho certeza, certeza, certeza que se a gente der o nosso máximo, der o nosso melhor, e passito a passito, nós vamos conseguir chegar nesse lugar que você se visualizou, que você se imaginou. Se imagina nesse lugar, se imagina vivendo tudo isso, que isso vai te dar um gás, isso vai te dar um grau para você falar, não, quer saber, beleza. Imagina você no corpo que você quer. Imagina você com muita saúde,
muita prosperidade, fazendo muitas coisas legais, coisas boas, com pessoas que você ama. Isso vai te dar esse puxão, esse opa, vamos lá, nos dias que você mais precisar. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado. Se você está vivendo este momento de mais reflexão, esse momento mais introspectivo, me deixa saber. Escreve aqui nos comentários se você está passando por isso também. Ou se você não estiver passando, escreve também, porque eu sei que tem pessoas que não passam por isso. Outro dia eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, para quem não me segue, @Bruna Palmieri, personal Bruna Palmieri com 2 Is. E eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, era um dia bem chuvoso, e perguntei: e aí, tem mais alguém aí com preguiça de ir pra academia? Aí coloquei lá: sim, tô morrendo de preguiça. Aí, não, tô de boa. Tiveram pessoas que escreveram lá: não, tô de boa. Então eu sei que tem pessoas que não ficam assim. Então me deixa saber também qual que é a sua técnica, de onde você veio, o que que você come, onde você mora. Ensina pra gente como é que você tem feito pra você romper com, com essas coisas, né? Do frio, você não tem isso. Conta, me deixa saber que eu vou adorar. Nós todos aqui do canal vamos adorar. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai ajudar, que tá vivendo esse momento de inverno também. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.